Neste vídeo vou falar um pouco sobre a definição de função. Uma função de um conjunto D e um conjunto Y é uma regra que associa um único elemento y minúsculo do conjunto y maiúsculo a cada elemento dado x do conjunto D. Denotamos uma função da seguinte forma: colocamos um nome para a função, aqui no caso f, e então escrevemos o conjunto de partida, onde a função toma valores, e um conjunto de saída, que uma vez dado um valor no conjunto de partida, a função então nos tem como saída um valor, um elemento no conjunto de saída, y aqui no caso. Ainda precisamos escrever como ocorre essa relação, ou seja, essa regra que associa um elemento de y a cada elemento dado do conjunto D. Essa regra é aqui escrita como y igual a f de x. Então aqui f de x descreve essa regra de associação. Como nós vamos pegar esse elemento x e associar a um único elemento y. Bem, vejamos alguns exemplos. Nós temos aqui na letra A a função definida do conjunto dos números reais ao conjunto dos números reais. A regra de associação é y igual a 2x menos 1. Isso é dizer que, dado um elemento x no conjunto de partida, que aqui é o conjunto dos números reais, vai ser associado um valor y. Esse valor y é exatamente 2x menos 1. Esse é o valor y que vai ser associado, que a função vai ter como valor de saída, que também vai ser um valor no conjunto dos números reais. Então, neste caso aqui, nós temos uma função que o conjunto de partida e o conjunto de chegada são os mesmos. Então, a regra de associação, né, se nós vamos calcular f num ponto x, é dado por 2x menos 1. Então, f de x é igual a 2x menos 1. X, nesse caso, quando escrevemos assim, chamamos de argumento da função. Então, quando o argumento da função é x, e vamos calcular f de x, isso nos dá, então, 2x menos 1. Se formos calcular f de menos 1, por exemplo, menos 1 é um número real, portanto, podemos calcular f de menos 1. f de menos 1 vai ser dado, então, por 2 vezes menos 1, menos 1. Note que no lugar de x, que é o argumento da função, agora temos menos 1 como argumento. Então, neste mesmo lugar, substituímos x por menos 1. O que, calculando, nos dá menos 3. Então, o valor de saída de f de menos 1 é igual a menos 3, que também é um número real. Dizemos simplesmente que f de menos 1 é igual a menos 3. Se formos calcular f da raiz quadrada de 2, então teríamos 2 vezes a raiz quadrada de 2 menos 1. Ou seja, no lugar do argumento, nós colocamos a raiz quadrada de 2. Se formos calcular f de z, aqui z é o argumento da função f do momento. Então, no lugar do argumento, nós vamos colocar z, o que nos dá 2z menos 1. Assim como f de x é igual a 2x menos 1, f de z é, portanto, 2z menos 1. Bem, nós podemos usar o SymPy em Python para calcularmos, definirmos essa função e calcularmos a função em diferentes pontos. Então, para isso, a gente precisa do pacote SymPy e nós precisamos definir as nossas variáveis simbólicas. Nós temos aqui x como variável simbólica, que no caso é uma variável real, e nós temos f como a função que associa x a 2x menos 1. Podemos fazer isso usando o método lambda do SymPy,
que nós colocamos então lambda. O primeiro argumento é o símbolo que representa o argumento da função f, então que seria x, e o segundo argumento desse método lambda é a regra de associação, então que é 2 vezes x menos 1. Com isso, nós temos agora definido x como um símbolo que representa um elemento nos números reais, e nós temos f como uma função que associa x a 2x menos 1. Se formos perguntar quanto é que vale f de 2x, a resposta vai ser 2x menos 1. Podemos também calcular f de menos 1, o que nós sabemos que dá menos 3. Podemos calcular f da raiz quadrada de 2, o que nos dá menos 1 mais 2 raiz quadrada de 2, assim como aqui. Podemos também trocar o valor do argumento e perguntar, fazer essa mudança de variável, né? Podemos, por exemplo, definir z como símbolo e podemos calcular então f de z, o que dá 2z menos 1. Bom, outro exemplo de função que nós temos aqui na letra B é g, que toma valores nos números inteiros e tem como valores de saída elementos dos números racionais. A regra de associação é y igual a 1 sobre x. Bom, se formos calcular g de 2, então isso vai dar 1 meio, porque no lugar do argumento nós vamos colocar 2, que seria 1 meio. G de menos 5 daria 1 sobre menos 5, que é igual a menos 1 quinto. E G de U, por exemplo, trocando a letra do argumento para U, ficaria 1 sobre U. Bom, da mesma forma, podemos fazer isso no SymPy. Muito bem, esse vídeo encerra-se por aqui. Desejo a todas e todos ótimos estudos.